Saudações, gente. Espero que estejam todos bem. Vamos resolver um exercício aqui sobre progressão geométrica, utilizando esta fórmula que diz respeito à fórmula finita de quando nós temos uma progressão geométrica e precisamos somar esses termos. Porém, tem que ser finito, certo? Nós não estamos falando ainda de uma PG cuja soma dos termos são infinitos. Aí é uma outra história. Nós temos aqui uma progressão geométrica, 1, 3, 9 e 27, e precisamos calcular primeiramente a soma dos 6 primeiros termos dessa PG. Bom, procedendo com a mesma linha de raciocínio no que diz respeito às siglas, é a mesma coisa das siglas da progressão aritmética, com diferença da letra Q, que representa a razão. E na PG, a razão, você pega a partir do segundo termo e divide pelo primeiro, certo? Por exemplo, 3 dividido por 1, 9 dividido por 3, isso vai gerar uma constante que é o número 3, que será representado pela razão. O SN representa a soma de todos os termos, A1 representa o primeiro termo e N o número de termos. Então, nós temos as informações aqui e iremos substituir nesta fórmula. Eu quero a soma dos 6 primeiros termos. Então, vai ser S6, porque são 6 termos. Então, eu vou pensar assim, ó. S6, A1 é o primeiro termo, no caso, o número 1. Então, eu irei substituir o A1 pelo número 1, vezes Q elevado a N. O meu Q é a razão. A razão é 3 dividido por 1, dá 3. O meu N é a quantidade de termos, ou seja, 6. É só observar. O N, o número que for aqui, é o número que vai estar aqui, certo? Então, 3 elevado a 6, menos 1. Tudo isso dividido Q menos 1. O Q é 3, certo? Que é a razão. Então, fica 3 menos 1. Bom, 3 elevado a 6 aqui, vai dar 729, certo? 729 menos 1 vai dar 728. Mas vamos pensar assim, ó, como este número que está dentro do parênteses está sendo multiplicado por 1 e qualquer número multiplicado por 1 gera ele próprio, então vou escrever assim, ó, 3 elevado a 6 dá 729 menos 1. É o que está aqui dentro do parênteses, certo? Multiplicado por 1, apenas copiei. 3 menos 1 dá 2. 729 menos 1, 728 dividido por 2. Portanto, S6, que representa a soma dos 6 primeiros termos, vai ser o resultado dessa divisão aqui, que vai dar 364, que é a nossa resposta. Temos mais um item aqui, o qual eu preciso calcular N para que a soma dos N primeiros termos seja igual a 29.524. Então, deixa eu baixar um pouquinho a folha para aparecer a fórmula. Pronto. O que acontece? Nós vamos pegar as informações e substituir aqui na fórmula, certo? Bom, o meu SN representa a soma dos termos. A soma dos termos está dizendo que é 29.524. Nós precisamos encontrar a letra N agora, tá? Então, eu vou substituir SN, que é a soma, por 29.524. Então, vai ficar assim, ó. 29.524 igual
A1, que é o primeiro termo. O primeiro termo é o número 1. Vezes Q elevado a N. O meu Q é a razão, que eu já sei que é 3, certo? Elevado a N. Eu não sei quem é meu N agora. Eu quero calcular o valor de N, certo? Menos 1 dividido Q é menos 1. O Q é 3. 3 menos 1 dá 2. Continuar aqui na frente. Bom, esse 2, que nós temos uma equação, esse 2 está dividindo, então eu posso transferi-lo para o outro membro, no caso o primeiro membro, ele está dividindo, passa para o segundo membro, operação inversa da divisão vai multiplicar. Então eu vou fazer 2 vezes 29.524, certo? Que isso vai dar 59.048, igual este número dentro do parênteses, 3 elevado a n menos 1, vezes 1, dá o próprio número que está dentro do parênteses, certo? Afinal de contas, estou multiplicando por 1. Então, isso igual a 3 elevado a n menos 1. Agora, esse número 1 aqui, ó, negativo, eu vou passar para o primeiro membro. Então, ele é negativo, ele vai passar para o primeiro membro somando, certo? Então, eu vou ter 59.048 mais 1, ou seja, vai ficar 59.049 igual 3 elevado a n. Bom, nós temos aqui o expoente como incógnita. Então, significa que eu vou manter a linha de raciocínio da função exponencial. Assunto que já foi visto aí no primeiro bimestre aí do ano letivo. Então, significa que eu tenho que pegar este número, 59.049, e decompor de tal modo que ele seja escrito numa base 3. Para quem não lembra, vamos fazer um rascunho aqui rápido. 59.049, decompor é isso aqui, ó, certo? Decomposição em fatores primos. Decompor este número, eu não vou fazer aqui, tá? Eu já fiz o meu rascunho. Você tem que decompor esse número, aí a quantidade de números 3 que aparecer aqui será o expoente, tá? Então, no caso, se você decompor 59.049, vai aparecer aqui, ó, 10 números 3, ou seja, este número aqui, ele é a mesma coisa que 3 elevado a 10. Então, eu vou escrever o seguinte, está meio torto aqui no meu vídeo, parece. Então, eu vou escrever assim, ó, 3 elevado a 10 igual 3 elevado a n. Ou seja, na função exponencial, quando as bases são iguais, a gente faz a igualdade dos expoentes. Então, se aqui é 3 e aqui é 3, que são as bases, a gente vai dizer que n é igual a 10, que é a nossa resposta aqui, ok? Então é isso aí. A partir de agora vamos falar nas próximas aulas sobre progressão geométrica utilizando esta fórmula que representa a soma dos termos de uma progressão geométrica, porém finita. Abraço!